É uma doença autoimune que, se não for bem tratada, pode levar à falência renal. Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Chris Bumstead, o C-Bum, resolveu sair da aposentadoria e competir novamente. De acordo com ele, será a última dança, The Last Dance. Ele vai competir daqui a 3 semanas no Prague Pro, um show dificílimo, e irá competir na categoria Open, a categoria sem limite de peso. Mas Rodrigo, e os rins dele? E a saúde dele? Ele não deveria parar? Quais os perigos? Quais os benefícios? Calma, eu conto tudo pra vocês. Cola comigo! Let's go! Peraí, o vídeo já vai começar, mas eu preciso falar que a Insider se antecipou e já começou a Black Insider, com descontos de até 40%. Se você não conhece a marca, a hora é agora. Dá uma olhada nessa Tech T-shirt, a blusa que molda os músculos, que desenha o shape. Essa aqui é gola V. O tecido não esquenta, o suor evapora rapidamente. A blusa ideal tanto para a academia quanto para a balada. A Insider tem inúmeras opções. É só você utilizar o cupom GÓES15 e conhecer. Que empresa você conhece que tem nota 4.9 e mais de 90 mil avaliações? É isso que eu chamo de clientes satisfeitos. Utilize o cupom GÓES15, kids. Não perca tempo. Let's get started! Tudo começou quando Chris Bumstead, o C-Bum, postou a seguinte foto, que por sinal ele está imenso. Parece que ele está com mais ou menos 5 quilos a mais do que quando competiu no Classic Physique Olympia. Por quê? Porque na categoria Open não há limite de peso. Então, relembrando para vocês que não entendem muito de bodybuilding, nós temos a Men's Physique. Qual a diferença da Men's Physique para a Classic? Comida e drogas. Na Classic vai ter um aumento de drogas e um aumento de comida. E qual a diferença da Classic para Open? Comida e drogas. Na categoria Open, as drogas são basicamente sem limites, pois você tem que levar o corpo humano ao limite extremo. As pessoas querem ver freaks. As pessoas querem ver mass monsters. Sem a categoria Open, não existiria nenhuma outra categoria, pois a categoria Open foi o alicerce que moldou o Olympia. Por essa razão, a categoria Open tem o prêmio de $600 mil. E a categoria Classic, do Chris Bumstead, o C-Bum, ganha apenas $50 a $60 mil de premiação. Essa é a diferença. A categoria Open é a mais difícil de todas, pois ela requer mais sacrifícios para se tornar imenso, muito pesado e muito seco. Então tudo começou com esse post do C-Bum. Vocês disseram que eu tenho um físico decente, que eu devia tentar competir, então eu acho que eu vou dar uma chance a isso. One more run, just for fun. Mais uma corrida. Só por diversão. Giving the people what they want. Dando às pessoas o que elas querem. Por quê? Porque todo mundo pedia pro Chris Bumstead, o C-Bum, subir na Open, porque ele com certeza seria um bom competidor. Será mesmo? Vamos ver. Então ele está há 3 semanas do show Prague Pro, que é um show bom. É um show considerado de nível alto. E lá nós teremos o top 4, The Martin, que ficou em 4º lugar no Olympia. Isso é fenomenal. Se Chris Bumstead, o C-Bum, vencer Martin, damn, eu não acho que ele vai conseguir parar. Eu acho que o Bug Builder, o inseto do bodybuilding, vai picar ele novamente e ele vai voltar a competir com tudo. Mas por que ele parou tão cedo, apenas com 28 anos? Muitos dizem, ele não devia ter parado e etc. Pessoal, é óbvio que devia. Ele tem 28 anos, começou a usar esteroides com 18. Ele está abusando de drogas há 10 anos, mas com uma diferença. Chris Bumstead, o C-Bum, tem problemas renais. Ele tem uma doença conhecida como doença de Berger. É uma doença autoimune que, se não for bem tratada, pode levar à falência renal e à morte. Lembrando que a maioria dos atletas tem problemas renais. O coração do usuário de esteroides cresce muito. Com isso, o seu rim tem que aumentar a taxa de filtração do sangue. E com o tempo, isso vai sobrecarregando eles. Sem falar no uso de diuréticos. Para C-Bum, é muito mais arriscado do que para qualquer outra pessoa. Por essa razão, ele aposentou com 28 anos. Para ver a filha dele crescer, e eu respeito isso. Chris Bumstead, o C-Bum, não sabe o que é nada abaixo do 2º lugar. Ele sempre foi um atleta de alta performance. Ele nunca pegou menos que top 2. Damn.
Isso é incrível. Vamos lá, então ele postou essa foto, que na minha opinião me lembra muito Dorian Yates, o look extremamente static, ele tá muito mais pesado do que quando subiu no palco, no entanto, a pele, a densidade, melhorou. Chris Bumstead, C-Bum, você está pisando no acelerador, filho? Você está fazendo o que tem que ser feito para dar ao povo tudo o que eles querem? Pão e circo? Ou pão e suco? I don't know, but let's talk about it. Essa foto que ele postou, essas duas imagens, me lembra muito Dorian Yates. Estou colocando a foto aqui ao lado. A densidade do C-Bum é muito, muito diferenciada de todos os outros da categoria Classic. Ele tem o mesmo volume? Sim, mas a densidade, o condicionamento, a qualidade muscular, isso só é adquirido com muitos anos de droga e treino. Então, essa notícia quebrou a internet. Ah, mas Rodrigo, e os rins? Ele sabe, pessoal. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele com certeza aumentou as doses de drogas, porque se ele aumentou a comida, ele precisa de mais drogas para não estocar gordura. O bodybuilding é uma espécie de guerra química e C-Bum vai fazer o que tem que ser feito para subir no seu melhor físico. Ele nunca sobe para fazer feio. Ele não tem essa mentalidade. Ele não vai passar vergonha. E se ele for para os primeiros call-outs, e se ele vencer esse indivíduo, Martin the Martian, você pode esperar que ele vai reverter a aposentadoria e tentar ser um Open Pro. Vamos dar uma olhada aqui, porque o Martin é amigo dele, tá, pessoal? É amigo. Vamos dar uma olhada no vídeo que o Martin postou. This is a monumental moment in bodybuilding. This is going to be a show probably of the decade. I looked up to Chris a lot as an amateur bodybuilder. This is something everybody's wanted to see. He steps on an open stage for the first time. Watching this become the best bodybuilding's ever been is something I'm really proud to be a part of. The Open's a different game, and it'll be cool to see him compared to us. Damn. All right, Chris, come on, big dog. You're gonna beat me in Prague. You better fucking Opa! careful what you wish for. Você vai me vencer em Praga? É melhor você treinar. Cuidado com o que você deseja. Eu tô assim, muito animado para ver esse show. Esse show com certeza vai ter uma audiência imensa, porque é o C-Bum, e não só isso, o nível dos atletas está alto. Talvez aquele rapaz, o Neckzilla, que tem um físico horrível, damn, mas ele é imenso. Mas o físico nada static, talvez ele compita também. Nós temos do Brasil o garoto chamado Horse, que na minha opinião não bate de frente com o C-Bum, principalmente de costas, mas vamos ver no palco. É claro que eu quero o Brasil no topo. Então o Martin provavelmente vai ser o vencedor desse show, a não ser que C-Bum apareça impressionante. E é claro, pessoal, eu já expliquei e explico novamente. Qual a diferença da Open para o resto das categorias? O nível de dificuldade de se tornar tão pesado é muito maior. Por quê? Porque você vai ter que usar muito mais drogas e se comprometer a comer muito mais. É muito difícil comer as calorias que esses caras comem. Vou dar um exemplo. Men's Physique, de 2 a 4 mil calorias. 4 mil calorias eu diria no off-season, 2 mil no limite ali para secar, às vezes até menos. Tem Men's Physique que come 1.500 porque é o look da categoria. Já na categoria Classic, nós temos indivíduos que comem de 2.500 a 7.000 calorias no off-season, talvez menos, pois eles não podem subir muito peso. Já na Open, nós temos indivíduos que comem de 5 a 15.000 calorias por dia. Mas, Rodrigo, 10, 15 mil calorias por dia, o cara ia se tornar obeso. Não com o uso do suco. Não com 10 agulhadas por dia, com muito treino pesado e muito cardio. A Open é a categoria dos freaks. É a categoria dos mass monsters. E a cada ano que passa, as categorias se tornam mais imensas. Não a Open. Na Open é mais difícil, pois ele já tem mais de 120 quilos de puro músculos. Nós também teremos nesse show, se eu não me engano, Sean Clarida, que é uma espécie de anão. Damn! Essa piada pessoas não gostam, que é uma pessoa de baixa estatura, mas é um Silverback Gorilla. O cara é imenso. Assim como o Ramondino, ele é um Silverback Gorilla. Antebraços imensos, pernas imensas. Então, assim, vai ser um show muito interessante, mas é um show que vai demandar sim do C-Bum. Ele demorou para anunciar porque ele não é bobo. Ele queria ver como o físico dele iria responder
Após o Olímpia, com certeza ele deu uma semana de folga para voltar com tudo, mas ele só anunciou agora porque ele não é bobo, pessoal. Se ele não tivesse imenso e seco, ele jamais iria anunciar. E é interessante que os fãs do Martin se preocuparam com ele se preparando para competir novamente em tão pouco tempo, porque a Open exige muita droga. E o Martin, eu achei legal que ele compartilhou o exame sanguíneo, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui perguntaram pro Martin, me mostra uma foto sua antes da Gear. Gear é um apelido de esteroides anabolizantes. Então ele postou essa foto. A gente vê que é um indivíduo de baixa estatura, deve ter cerca de 1,73. Depois eu coloco a altura dele aqui em cima, quando eu pesquisar. Mas assim, natural, ele era imenso, tá? Ele era imenso, tinha uma boa genética, olha a dorsal, olha o peitoral, o bíceps ele já era grande, o quadríceps extremamente grande, mas não tinha qualidade muscular, não tinha cortes profundos, mesmo percentual de gordura estando baixo. E aqui mostra a evolução dele, né? 2017, quando ele começou o suco, e 3 anos depois a gente vê que a evolução dele foi imensa, já totalmente delineado, físico, todas as marcações, muito mais volume e mais definição. Em 2022 ele também já estava muito bem, e em 2024, no primeiro Olímpia do garoto, ele ficou em 4º melhor do mundo. Em um físico impressionante. Ah, Rodrigo, mas o que ele fez? Ele fez o que tinha que ser feito. Eu já falei anteriormente para vocês, para você se tornar um freak, leva de 5 a 10 anos de abuso de drogas e muito treinamento e muita dedicação. Esses caras vivem numa caixa, é por isso que eu respeito todos. Mas lembre-se, se você quer ir por esse caminho, quer ser um Olímpia, é o seu sonho, exames de sangue e exames cardíacos são um pré-requisito. O melhor atleta, o que dura mais, é o que cuida da saúde. Ninguém sai ileso do abuso de drogas, beleza? Então aqui, em 2017 ele era natural, resolveu seguir o sonho e começou a usar esteroides. Então ele usa esteroides sem parar. É importante frisar isso. Esse nível de evolução é suco sem parar 12 meses por ano. Talvez pequenas pausas de doses menores, que é o que a gente chama de blast and cruise. Blast, doses altas, seguido por cruise, que é uma dose mínima para se manter, recuperar um pouco o seu organismo e voltar tudo ao normal. E os seguidores dele estavam preocupados e perguntaram para ele, você não está preocupado se preparando por tanto tempo? Can't that be unhealthy? Isso não pode ser não saudável? E ele vai explicar aqui, ele fala, next slide, explain numbers of range. Vou explicar o meu exame de sangue, os números, e como consertar o que eu estou passando. Então eu já fiquei muito feliz que após o Olímpia, ele fez os exames de sangue. Isso é algo que muitos atletas deixam de fazer, ignoram os colaterais. Tem muita gente que fala, se eu for fazer exame eu vou descobrir coisa ruim, então eu não vou fazer. Pessoal, esse esporte não é brincadeira. Ele vai levar anos da vida dos usuários. Então você tem que se cuidar para controlar os danos. Lembrando que não há forma segura de usar o suco. O que o médico faz é controlar os danos, beleza? Então aqui ele falou aqui, ó, blood work post-Olympia, exame de sangue depois do Olímpia, indo para Praga. If you're on top of being proactive, se você está no topo, sendo proativo, você pode se preparar e continuar saudável. Na verdade, você pode se preparar e controlar os danos. Vamos dar uma olhada no exame de sangue do Martin, a.k.a. o Marciano. Aqui são os exames do Martin, a.k.a. The Martian. E para ele postar, ele está super feliz. Porque os exames realmente estão alterados, mas não do ponto de vista de um bodybuilder open, beleza? Então, as pessoas perguntaram para ele, aren't you worried about prepping so long? Can't that be unhealthy? Você não se preocupa em fazer preps tão longas, preparações tão longas? Isso pode não ser tão saudável, isso pode não ser saudável. E ele escreveu embaixo, overall super healthy, acima de tudo eu tô bem saudável, um smile feliz e um rostinho de um marciano, porque ele é conhecido como um marciano. Então vamos dar uma olhada nas alterações dele. A primeira alteração que ele tem é o MCHC, que significa a hemoglobina corpuscular média. Então ela está abaixo do nível fisiológico, a recomendação é de 29,5 a 35,5. Isso em conjunto com o RDW elevado pode significar anemia. E aqui ele escreve como eu posso melhorar isso. Aumentar o consumo de carne vermelha e tomar suplemento de ferro. A anemia é bem chatinha e afeta alguns atletas. Eles ficam mais cansados, fadigados. Então isso não é nada legal, sendo que ele está se preparando para outro show. Potássio elevado. O potássio aqui está 5,4. A recomendação do potássio é de 3,5 a 5,1. Um potássio elevado pode significar insuficiência renal,
diabetes ou que o indivíduo está utilizando remédios para pressão arterial, para controlar a pressão arterial. É muito comum que bodybuilders, principalmente da categoria Open, utilizem medicamentos para o coração, para prevenir danos severos. Aqui ele colocou Potassium Electrolytes, Still balancing out post-show and meeting junk. Os meus eletrólitos de potássio ainda estão desregulados depois do campeonato e eu estou comendo muita besteira. Ficar de olho nesses valores e continuar me hidratando. Liver Enzymes, que é o popular TGP e TGO, em inglês ALT e AST. Treinei no dia antes, vou consertar isso usando o NAD+, que é uma enzima encontrada no corpo humano, se eu não estiver enganado, que dizem que tem benefícios para o fígado, mas não há muito estudo sobre isso. Então, o TGP dele deu 80, que é o dobro do valor recomendado, e o TGO deu 47, um pouco acima do limite recomendado. Significa que o fígado dele está sofrendo algum dano. No entanto, esses valores são excelentes para o volume de drogas que esse indivíduo está usando. Lembrando, ele postou esses exames porque ele está orgulhoso dos resultados. É muito difícil que um bodybuilder open tenha um exame tão bom, e Martin ficou em 4º lugar do maior show do mundo. Ele com certeza mama no suco, ele faz amor com o suco, mas está fazendo o dever de casa para controlar os danos, apesar que ele tem sim alterações, beleza? O HDL dele, que é o colesterol saudável que limpa nossas artérias, está no limite. A recomendação é acima de 40, o dele está 40. Eu fiquei curioso para ver o colesterol LDL, que é o colesterol ruim que entope nossas artérias, e o colesterol total e também triglicerídeos. Ele não compartilhou essas informações. Mas se ele estiver utilizando medicamentos para controlar o colesterol, é bem provável que eles não estejam tão alterados. Aqui no último nós temos Sex Hormone Bind Globulin, né, os hormônios, não sei traduzir, vou colocar o nome aqui em cima, os hormônios ligadores sexuais, alguma coisa assim em português. Isso significa que ele está infértil, porque o valor deu apenas 6 e a recomendação mínima é de 15 a 95. E ele põe aqui, o meu sistema natural foi desligado com o uso de PEDs, né, de Performance Enhancing Drugs, que é anabolizantes, HCG ou HMG will fix it, HCG, né, que é a gonotropina, que vai estimular a produção natural de testosterona e tentar devolver algum volume ao saco escrotal do garoto. Mas ele está tranquilo, porque ele escreveu aqui que não está tentando ter filhos agora e vai cuidar disso só depois da PrEP. Mas por esse exame ele pode fazer amor à vontade, que ele não vai engravidar ninguém. Esse é o exame do Martin, a.k.a. The Martian. No overall, tá sim saudável, porque na categoria Open as alterações são basicamente o dobro das alterações que ele teve, né? Então ele tá bem tranquilo. Essa é a novidade. Chris Bumstead, o CBum, irá competir na categoria Open e irá competir contra grandes nomes, como Martin, a.k.a. The Martian. E eu tô muito animado para ver o Martin, porque olha o tamanho desse cara, pessoal. Vocês estão vendo isso? Olha isso aqui. Esse cara é o 4º melhor atleta do mundo. Olha o quadríceps dele. Ele é muito bom mesmo. E aqui até comentaram, what's your next show? Ramondino, bro, only 23 years old. Damn, bro. Não, Dino. Ele tem 27, cara. Ele tem 27 anos. Quem falou essa informação está enganado, mas sem dúvidas muito jovem para estar no topo da categoria Pro. E por que eu tô animado para ver ele ao lado de Chris Bumstead, o CBum? Porque esse cara venceu o Andrew Jacked. O cara é imenso. Jesus, kids. Vocês têm noção que se o CBum vencer esse show, ele provavelmente não vai aposentar? Mas CBum, o seu rim vai aguentar? Os seus rins vão aguentar as preps? Droga, CBum, você tem uma filha linda. Jesus. Falei CBum sem falar Chris Bumstead. Eu peço perdão novamente. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Se Chris Bumstead, CBum, vencer, ele vai aposentar ou ele vai ficar faminto para competir novamente? I don't know, but let's talk about it. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e me siga no TikTok. Stay natty, kids. Rodrigo Góes.